Bom, eu não tenho um sermão para hoje, mas eu tenho alguns princípios que eu quero compartilhar. Você está comigo? Diga amém. Eu preciso de pelo menos 50 incendiários aqui nessa noite, apaixonados por Jesus. Eu quero falar sobre permanecermos e sermos imparáveis, apesar dos ataques que se levantam. E se o som puder me ajudar, a gente vai junto até o final. Permanecermos apesar dos ataques que se levantam. Irmão, olha para mim. Os ataques não vão diminuir. E se você está crescendo em Deus, pelo contrário, eles vão ser cada vez mais fortes e cada vez mais específicos. A grande verdade é que, por mais que os nossos gigantes em alguns momentos possam se tornar maiores do que eram no passado, nós também estamos mais revestidos do que estávamos no passado. Nós estamos mais seguros e mais convictos do que estávamos no passado. As nossas raízes estão mais firmadas do que estávamos no passado. Então a grande verdade é que todo novo ataque do inferno nada mais é do que uma nova tentativa de parar você. Mas olha só, irmão, o Covid não te parou, a crise não te parou, o medo não te parou, a depressão não te parou. E eu vim declarar em nome de Jesus que aquilo que te manteve até aqui é o que vai te levar até o próximo nível. Você está comigo? Diga amém. Sabe, eu acredito de verdade que Deus está muito mais interessado em mudar o nosso interior do que as nossas circunstâncias. E quando a gente entende isso, a gente fica menos refém das tempestades e a gente fica muito mais seguro, independente delas. Irmão, Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o que carregava. Jesus dorme em meio a uma tempestade porque ele sabia o destino que tinha. Então ele sabe que tem uma cruz esperando por ele, e ele sabe que existe um poder sobrenatural habitando nele. Irmão, a grande verdade é que tem muitas tempestades parando você, porque você se esqueceu da porção de Deus que carrega. Tem tempestades que nos param, não porque a gente não carrega algo sobrenatural, mas porque a gente se esqueceu disso. Eu vim nessa noite só lembrar de algo que você não pode esquecer, em meio a todo ataque que se levantar contra você e a sua casa. Você está comigo? Diga amém. O teu ano, irmão, a gente ainda tem meses para viver o maior ano da nossa vida, o ano mais sobrenatural da nossa vida, eu creio nisso. E eu preciso que você entenda que o teu ano tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Irmão, quando essa chave vira dentro de nós, não tem nada mais capaz de roubar nossa alegria. Porque se tem uma crise, ok, tem uma crise, tem um novo milagre. Se tem um levante, ok, tem um levante, tem uma nova patente. Se tem um gigante, ok, tem um gigante, tem um novo nível. Irmão, a cada novo levante do inferno, tem uma nova patente de Deus para você. Eu não sei se você percebeu, mas nesses últimos meses, foram meses de aceleração. Quem não entendeu, usou como desculpa a crise para parar. Mas quem entendeu, usou como plataforma a crise para crescer. Se você me perguntar como foi 2020, eu vou te falar, foi o melhor ano da minha vida, até que chegasse 2021. Porque essa é a dinâmica da fé, enquanto tudo te comprime, a tua fé se expande. Então pressão para nós não é um problema, pressão para nós é matéria-prima. Pressão para nós é matéria-prima. Eu preguei esses dias lá em Miami sobre a matéria-prima, e uma coisa que é interessante é que às vezes a gente está em busca do produto final, mas se esquece da matéria-prima que gera ele. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a matéria-prima de todo milagre na Bíblia foi um problema. Todo milagre é uma resposta de Deus para resolver um problema. Então Pedro anda sobre as águas, e quando ele afunda, Jesus vai até ele e imediatamente estende as mãos. Jesus resolve um problema, e a gente acha incrível o fato de Pedro andar sobre as águas, mas a gente não pode se esquecer, irmão, que Jesus só precisou socorrê-lo, porque em algum momento ele começou a afundar. A gente acha incrível o milagre das muralhas ruindo, mas você tem que parar para analisar, irmão, que se não fosse o gigante, não haveria o testemunho de Davi. Se não fosse a cadeia, não haveria o testemunho de José. Se não fosse a cruz, não haveria o testemunho de restauração da tua casa. Então, quando eu começo a entender isso, problemas não são o ponto final da história. Problemas são a matéria-prima do próximo milagre. Para pensar, Jesus começa a pregar e as multidões vão seguindo ele. Então Jesus começa com poucos, se tornam muitos, daqui a pouco milhares.
Só que quando ele está prestes a ser crucificado, todos eles vão embora. A popularidade de Jesus se esvai em algumas horas. Você já parou para pensar, eu estou falando isso para uma geração que está em busca de autoaprovação o tempo inteiro, irmão, você já parou para pensar que no momento da menor popularidade de Jesus é quando aconteceu o ápice do seu propósito? Se Jesus olhasse para quem estava perto, ele poderia acreditar que aquele era o momento, talvez, de maior abandono do seu ministério, quando na verdade ele está a algumas horas de viver o maior propósito da história de toda a criação. O verbo da vida morreu para cada um de nós poder viver. O único Filho de Deus se fez homem para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Irmão, Jesus ele está a alguns passos da redenção. Mas tem dor, vergonha, nudez. Cães me rodeiam, zombam de mim. Isso está lá em Salmos. A Bíblia já predizia o que aconteceria. Não havia beleza nele ou nada que nos atraísse. Irmão, a gente precisa entender que alguns problemas que Deus permite que se apresentem são convites de Deus para o próximo nível, do sobrenatural. Você crê nisso? Diga amém. Então vim aqui só para te lembrar, o teu ano, a tua história, a tua jornada, a tua casa, o teu destino tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Hoje pela manhã eu ministrei Deuteronômio 28:6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Então virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. E se você não estava de manhã, eu vou resumir bem rápido 2 chaves que Deus ministrou para a gente hoje de manhã. A primeira chave, irmão, é que a palavra está deixando clara que Deus vai derrotar os nossos inimigos na nossa presença. E se você não ouviu isso, eu queria que você ouvisse e guardasse isso com você. Declara comigo, diga: os meus inimigos não são o problema. Diga, eles são a plateia. A palavra está deixando clara que eles serão derrotados diante de nós. Olha o que Deuteronômio está dizendo: vocês serão abençoados em tudo que fizerem, e o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês. O salmista em outro momento diz: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Ele me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, eu só vim te lembrar que a presença dos seus inimigos não significa a ausência de Deus. A presença dos seus inimigos significa que Deus preparou uma festa para derramar dupla honra sobre você na presença daquilo que tentou te parar. Você recebe isso? Pastor, eu acho muito positivista, eu acho muito romantizada essa história. Eu estou falando sobre evangelho. Evangelho fala sobre a dupla honra de Deus cobrindo a vergonha. Evangelho fala sobre a cura cobrindo a enfermidade. Evangelho fala sobre o novo cobrindo o velho. Evangelho fala sobre um vinho novo, um novo tempo, um novo nível, novos sonhos. Agora, qual é o sentido de Deus te honrar no lugar em que o inferno nunca te feriu? Existe uma graça sobrenatural quando no lugar da tua vergonha Deus opera o teu milagre. Então olha para esse ano e avalia alguns cenários adversos como oportunidades de milagres. Eu sei que é difícil falar sobre isso, porque muitas vezes parece hipocrisia da nossa parte. Eu não estou dizendo para você correr atrás de problema, ok? Eles vão correr atrás de você, fica tranquilo. Você não vai precisar correr atrás de lutas, elas vão correr atrás de você. Agora, a grande verdade é que cada vez que elas se apresentam, existe um novo nível de Deus disponível para você. Você está comigo? Diga amém. Hebreus 11:34 diz: da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Você percebe que a matéria-prima da força é a fraqueza? Alguns de nós talvez vão dizer: eu tenho uma fonte inesgotável de força, então. It's true. Come on, bro. So good. Can I preach in English? Not today, but maybe in future. Invite me, please, for preaching English. Please, I need. So good.
Oh, Jesus. Da fraqueza tiraram forças. Irmão, a matéria-prima do teu milagre é um presente de Deus. A tua crise é um presente para prosperar. O teu medo é um presente para a ousadia. O teu gigante é um presente para acessar o reino. Irmão, tudo que Deus permite que chegue até você é um presente dele para levar você para o próximo nível. Pastor Marcelo acabou de compartilhar um testemunho. Irmão, quando você dá numa estação difícil, quando você libera algo numa estação difícil, você está dizendo para Deus, Deus, eu não estou refém das circunstâncias, porque eu creio num Deus que se move apesar delas. Gênesis 26:12 fala o seguinte, olha, Isaac no tempo da seca, semeou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Local, deserto. Cenário, árido. Qualquer pessoa natural diria, guarda semente para a próxima estação. Mas quem entendeu o poder do sobrenatural fala, eu não dependo do tempo certo para colher o fruto certo. Então, independe da terra, porque o meu fruto não vem de forma natural. Irmão, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu vim aqui só te lembrar que não tem a ver com como as coisas estão, mas como você está. Tem uma frase de um pastor da Califórnia que eu acho incrível, ele diz, viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo. Mas viver a vontade de Deus vai nos tornar perigosos. É por isso que o inferno está muito mais preocupado em confundir você do que em parar você. Porque quando ele confunde você, você mesmo se para. Irmão, preste atenção nisso. O inferno está muito mais preocupado em fazer com que você não desperte para quem você realmente é do que para qualquer outra coisa. Porque se você ainda não sabe o que carrega, irmão, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. Então a gente começa a se limitar e achar que a bênção de Deus é um bom score no próximo ano. A bênção de Deus é a aprovação de um financiamento ou de um processo imigratório. Não, irmão, isso é consequência da graça que você carrega. Você percebe que a gente, sem se ligar, começa a tornar como um milagre sobrenatural algo que está disponível até para quem não crê no Deus do sobrenatural. Você tem noção da quantidade de pessoas que conseguem um green card mesmo não sendo cristãos? Você tem noção da quantidade de pessoas que têm um excelente score mesmo não acreditando no Deus do sobrenatural? Então não acredita, irmão, que o teu sobrenatural está na mesma medida daqueles que não creem no sobrenatural. Você já parou para pensar que a gente precisa ressignificar o que de fato é mover no sobrenatural? Se a gente fosse enumerar alguns dos milagres no último ano, talvez alguns de nós colocaria nessa lista coisas que qualquer pessoa bem intencionada consegue conquistar. Me fala dos teus milagres no último ano. Ah, pastor, a gente conseguiu a aprovação da casa, a gente conseguiu o visto para cá, a gente conseguiu que Deus abrisse portas. Não, ok, mas o que tem de sobrenatural? Porque tem milhões de pessoas vivendo exatamente isso, exatamente agora. Eu não quero diminuir a tua conquista. Eu quero elevar a tua expectativa. Amém? Existe uma porção sobrenatural disponível para nós. E qual é a matéria-prima disso? As crises. Existe uma expectativa em Deus sobrenatural. A gente só tem que aliar o nosso coração com o dele. Irmão, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Eu só vim te lembrar que a estação que a gente está vivendo é a estação mais propícia para a gente prosperar e romper. Você está comigo ainda? Diga amém. Percebi que 30% ficou abatido porque era toda a galeria de milagres que você tinha do último ano. Eu não quero diminuir, eu quero aumentar a tua expectativa. Amém? A compra da casa é incrível, mas a casa se tornar um lugar de oração é diferente. O teu score é incrível, mas príncipes te chamarem para a mesa e pedirem conselhos é diferente. Há 2 semanas atrás me chamaram para representar o Brasil num projeto chamado Good Friday. E adivinha? I don't speak English. Oh.
Oh, thank you so much. Love you, bro. E aí eu preguei em português com tradução simultânea. E aí tava Carrie Job, a galera da Bethel, convidaram Cash Luna. E aí, por um acaso, eu fiquei super triste com isso. Por um acaso, não deu pro vídeo do Cash Luna ser enviado. E eles traduziram o meu para espanhol e passaram em toda a América Latina, representando a pregação do Cash Luna. Onde é que eu quero chegar nisso? Alguém que não fala inglês foi convidado para uma mesa que nunca pediu para entrar e Deus usou a voz para tocar nações que ele nunca vai pisar. Por quê? Porque isso é uma porção sobrenatural. É quando você não pede e Deus te convida, é quando você não força e Deus abre, é quando você não pode, Deus faz. Favor e graça é Deus colocando aqueles que sabem que não são e meio aqueles que pensam que são para mostrar que Ele é. Você está comigo? Ele é. Qual é a tua credencial para estar onde você está? Jesus, irmão. Só Ele para me trazer até aqui. Não sei se você percebe, mas existe um espírito de intimidação na América. Começa na imigração, na porta de entrada da nação. É sério? Da última vez que eu fui entrar, levaram a gente para um oficial do ICE. E quem já viu algum documentário do ICE no Netflix sabe a sensação que a gente teve. Não assista, ok? Não faça isso. A gente chega lá todo feliz, você faz aquela cara de paisagem, de que tá tudo certo. Última cabine ali, ICE, oh Jesus. Aí o cara falou, você é permanente? Eu falei, sou estudante. Não, então você não é permanente, você é um estudante. O tempo inteiro vai tentar colocar você no teu lugar devido. Então você entra assim, aí a tua habilitação não vale, você tem que ter uma nova. O teu documento não vale, você tem que ter um novo. A tua identidade não vale, você tem que ter um novo. O tempo inteiro a nação está deixando claro que você aqui não é ninguém. E você precisa começar uma nova história, construir uma nova identidade, começar um novo score e começar um novo lastro. Você aqui tem uma história que não vale aqui. Tem uma língua que não funciona aqui. Isso não é um problema. Se a gente for vitimista, a gente vai dizer que esse é o problema pelo qual a gente não prospera ou não rompe. Não, isso não é um problema. Isso é normal. É uma nação defendendo a sua soberania, isso é normal. Mas quando a gente vira uma chave e entende o que a gente realmente carrega e que a gente realmente é, a gente sai do lugar de vir para uma nação pedir favor e a gente entende que foi trazido por Deus para liberar favor. Irmão, recebe isso, de verdade. Eu estou quase terminando e eu nem ia pregar sobre isso hoje, mas eu sinto de compartilhar isso. Nós somos um presente para esse lugar. Os nossos filhos são um perfume para esse lugar. A nossa igreja é um bálsamo para esse lugar. As palavras que Deus vai nos dar vão ser palavras de direção para esse lugar. Nós somos como um farol colocado em meio a uma noite escura. Como um clamor de quem não consegue clamar. Nós somos o fogo de Deus para renovar altares quebrados. Nós somos o novo de Deus para restaurar púlpitos vendidos. Nós somos o novo de Deus para essa nação. E se você não entender isso, você vai continuar achando que a compra de uma casa é o teu milagre. E eu de verdade acredito, e eu falo isso debaixo de muito temor, eu realmente acredito que os meus filhos são um favor de Deus para essa nação. Não porque eles são especiais, mas eles carregam algo especial. Somos como os vasos de barro que carregam um tesouro precioso. Continuamos sendo barro, mas continuamos tendo um tesouro precioso. Faz sentido para você? A gente recebeu a Bethel também lá durante 2 ou 3 dias e num dos momentos a tradutora foi tomada pelo Espírito Santo, a gente teve que trocar ela. Daqui a pouco o pastor Tracy, que estava ministrando, aí ele, pastor, vem cá, os alunos querem orar por você. Aí a gente subiu e ele caiu e a gente começou a orar por ele. Aí foi um mover, aí daqui a pouco ele, cara, eu quero me tornar brasileiro, eu posso ser brasileiro? Alguns americanos já entenderam o que a gente ainda não entendeu. O Andrew Bud esteve aqui ano passado e a pregação dele, Brasil, Lydias, tipo isso, né? Lydias.
Leaders. Brasil nos lidere. Eu tô quase terminando, eu juro. Alguém bota o conta. Just 1 minute? Oh my gosh. Vocês me dão 5 minutos? Ok. Certeza que o pastor tá lá no grupo dos pastores. Eu corto o Fernandes aí, porque isso... Jesus. Te amo, pastorzão. Se o pastor Márcio tivesse assistido junto com você, te amo também, pastorzão. Sua barba tá linda. Ganhei mais 3 minutos, O instrumental pode subir, inclusive, para parecer que a gente está terminando. Me ajuda aí. O que eu estava falando mesmo? Leaders. Oh, thank you so much. Irmão, você está aqui por um propósito. Primeiro dia da conferência da Bethel aconteceu algo incrível. Há algumas semanas atrás, eu comecei a tirar de um papel um sonho que Deus me deu alguns anos atrás, de fazer um livro infantil. E aí o tema do livro fala a respeito de um menino que sonhava com a chuva. E aí eu estava falando com o ilustrador, a gente já fez o personagem. Ele falou, como é que você quer? Eu falei, cara, a única coisa que eu sei é que vai ter uma terra árida e nenhuma nuvem. E o olho desse menino tem que ser completamente cheio de esperança. A gente tem que olhar para ele e falar, uau, tem esperança nele. Eu vejo expectativa no olhar dessa criança. Ele falou, como é que vai ser a narrativa? Eu falei, eu só sei da primeira e da última cena. Na primeira, é um menino em meio a um lugar seco, com um olhar para o céu, esperando pela nuvem. E a última cena? A última cena, esse menino está dançando na chuva. E aí eu falei, é isso, beleza, o livro está sendo produzido, a gente está gerando ele. E aí há 2 semanas atrás, no meio de um culto, eu estava chorando, porque tem cultos, nem todo culto é como esse, irmão. Vamos ser sinceros, nem toda igreja brasileira está vivendo o que a gente tem vivido nesse tempo. E eu estava chorando porque eu falei, Deus, eu sonho com um avivamento, que a gente não tenha um culto incrível e um culto ok. Eu sonho com um avivamento que a gente não dependa do louvor para nos liderar em adoração, mas para que a gente junto vá para esse lugar. Eu sonho, e a gente vai viver isso. Um momento em que quando o Kids abrir as portas, as crianças vão invadir os auditórios e elas vão liberar palavras de conhecimento e sabedoria. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? Eu sonho nisso. E aí eu estava chorando porque foi um culto difícil. Parecia que não tinha fome, parecia que não tinha expectativa, parecia que alguns nem queriam estar lá. E Deus falou comigo, você é como um menino que sonha com a chuva. E aí no primeiro dia da Bethel, eu senti no meu espírito, mano, um som de chuva dentro do auditório. E eu vou finalizar, eu quero liberar isso sobre você. A gente precisa entender qual é o propósito pelo qual Deus nos trouxe até aqui. Por mais que seja uma nação próspera, em algumas áreas existe uma terra seca. Enquanto o nosso olhar tiver esperança pelo sobrenatural de Deus, irmão, existe expectativa pela chuva. Eu consigo ver uma chuva, uma nuvem no tamanho da mão de um homem. E a gente vai falar, cara, o que é isso? Irmão, eu creio que a gente vai ter alguns momentos em que vai parecer que está chovendo, mas a chuva não é lá fora, é aqui dentro. Eu creio no renovo de Deus. Você sabe o que aconteceu aqui antes da gente vir para pregar? Esse bálsamo, isso é uma chuva. Você já viu como é que a chuva funciona? Eu não sei se tem alguém aqui que é como eu, mas eu sou apaixonado pelo cheiro da terra molhada quando chove. Você fala, cara, não é incrível? Você consegue sentir o cheiro da chuva, mas a chuva não tem cheiro. Mas quando ela vem, tudo passa a ter um cheiro diferente, porque ela chegou. A chuva não tem cheiro, irmão, a água não tem cheiro, mas quando ela vem, as coisas começam a ser evidenciadas. E assim vai ser sobre você e a sua casa, eu declaro isso. Recebemos uma autorização de Deus, uma procuração de Deus, para que todas as vezes que a gente fale, agora que caminhamos com Ele, é como se o próprio Deus estivesse falando através de nós. A palavra fala a respeito disso, inclusive, pastor Wallace, sobre salvação. A Bíblia diz, fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também o ministério da reconciliação. Por isso, todas as vezes que nós dizemos, reconciliem-se com Deus, a Bíblia diz que é como se o próprio Deus estivesse falando através de nós.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando a gente foi reconciliado com Deus, agora quando chega no momento final do culto, a gente faz um apelo. Quando a gente está dizendo para a criação: ei, volta para casa. A Bíblia está dizendo que é o próprio Deus falando através de nós. E essa tem sido a minha oração todas as vezes que eu subo para ministrar. Que não seja a minha voz, Paizinho, mas seja a tua. Por isso que em vários momentos eu peço para que você feche os teus olhos, para que nada roube de você aquilo que está acontecendo. O seu Pai está falando com você. Ele está usando um jovem pastor, mas é Deus quem está falando: filho, eu estou com saudade de você, é tempo de você voltar, é tempo de renovar a sua aliança comigo, é tempo de você voltar a sonhar os meus sonhos, é tempo de você viver as minhas promessas. Eu ainda mantenho de pé cada promessa que eu te fiz. Eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que me arrependa. Se eu disse que vai acontecer, já aconteceu. Você crê nisso? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Eu vou ter que correr um pouco aqui, mas alguém está recebendo algo de Deus hoje, de verdade? Ainda bem que eu vim, Jesus. Deixa eu compartilhar uma alegria com vocês. Hoje é que dia? Hoje é domingo, né? Eu juro que não é brincadeira. Sexta-feira a gente entregou a nossa última cruzada. Sexta-feira, na orla da praia de Fortaleza, tocamos mais de 20 mil pessoas numa cruzada de milagres. Sabe o que eu achei interessante? O número de pessoas curadas foi maior do que o número de pessoas salvas. Centenas reconheceram Jesus, mas milhares foram curadas por Ele. Sabe o que a gente está gerando? Próximo ano, a nossa virada de ano da Lagoinha Alphaville, eu creio que vai ser num ginásio ou num estádio. Você recebe isso? E eu profetizo, eu quero profetizar. Alguém concorda comigo em oração? Levante suas mãos. Eu profetizo que em pouco tempo a maior virada de cristãos no Brasil vai ser esse movimento, esse ajuntamento de cristãos aqui em São Paulo, a partir da Lagoinha Alphaville. Eu vejo milhares e milhares, eu vejo caravanas vindo, se mobilizando de outros estados. Eu vejo dezenas de milhares de cristãos se reunindo em uma noite, debaixo da autoridade de um nome, para profetizar e declarar e clamar. E nós vamos nos humilhar diante das mãos poderosas de Deus. Nós vamos nos arrepender dos nossos pecados, e nós veremos o Senhor dos céus, não só ouvindo como sarando a nossa terra. Nós veremos curas, sinais e maravilhas, testemunhos, milagres, paralíticos andando, muletas sendo içadas, levantadas. Pai, nós cremos no próximo ano, a virada de ano da Lagoinha Alphaville vai ser um marco profético, não só na cidade de São Paulo, como na nação. Se alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus. Sabe, eu quero compartilhar uma chave aqui, que para muitos aqui pode ser bem delicada, mas ela é a mais pura verdade. Guarda isso aqui, irmão. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele, quanto na minha. A palavra de Deus é a palavra de Deus, tanto na boca dele, quanto na minha. Então, quando eu falo o que a palavra de Deus fala, algo vai acontecer. Por quê? Porque se tem algo que Deus zela, é pela sua palavra. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. E é por isso que o povo perece quando tem falta de conhecimento, porque deixamos de acessar um poder criativo que se manifesta a partir do conhecimento da palavra de Deus. Uma das maiores crises da nossa geração, eu não me canso de falar sobre isso, é que desejamos os céus abertos, mas permanecemos com a palavra fechada. A gente vem num culto e espera que por 40 minutos alguém nos inunde da palavra, mas é a única porção que a gente vai carregar ao longo de toda uma semana. Na verdade, os nossos encontros de domingo, para quem já é filho de Deus, não deveria ser para você receber, é só para você celebrar o que viveu na última semana e profetizar o que vai viver na próxima.
Então você não vai vir aqui para receber uma palavra, você vai vir aqui para cultuar a Deus, adorar a Deus. Mas a palavra todos os dias, ela está te alinhando, te edificando, te inspirando, te ativando, te colocando de pé. Ela está mantendo o teu coração firmado. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Uma palavra que já saiu da boca de Deus a meu respeito. O pastor André, ele me ligou: amor, alguém pega meu celular rapidinho lá na nossa sala. Ele mandou uma mensagem antes da cruzada de Fortaleza. Eu confesso que foram tantos desafios ao longo da semana, eu estava tão angustiado e cansado, foram tantas lutas que a gente enfrentou até chegar naquela noite de avivamento. E aí na noite anterior eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: pastorzão, amanhã é a cruzada, é a última cruzada, é a última data do ano. Eu confesso que eu estou exausto, mas eu queria muito receber uma palavra sua. E aí ele mandou um áudio orando. E eu ouvi aquele áudio algumas vezes ao longo daquele dia, até o momento da cruzada. Todas as vezes que eu ouvia a oração, eu concordava com ela, eu profetizava a partir dela. Guarda isso aqui, irmão. Obrigado, lindão. E esse é o segundo pilar e é o último que eu quero compartilhar para a gente finalizar essa mensagem de hoje. Vocês são incríveis. Só porque o pastor está doente, vocês estão com misericórdia. Segundo pilar, a segunda base fundamental é: escolha quem ouvir. Fala para quem está do seu lado: você precisa escolher quem você vai ouvir. Eu botei várias vezes essa oração e eu ouvia, e ela me edificava, e ela me inspirava. Vou botar um trechinho dela aleatório aqui, ó. Botei logo esse aqui, ó. E que essa realidade em Fortaleza seja o início, Pai, de realidades onde as entranhas do Brasil, nas capitais, nas cidades medianas e naquelas mais necessitadas, haverá a pregação do Evangelho, haverá a manifestação de cura e milagres, haverá, ó Deus, liberação dos seus propósitos, ó Deus, na vida de uma geração sedenta e que precisa ouvir a Tua voz. Pai, que André Fernandes esteja ali, Pai, em nome de Jesus, olhando claramente como o Senhor o chamou e o seu propósito. Cremos, ó Deus, e oramos mesmo. Levanta, Pai, nos quatro cantos, Pai, lugares e estruturas preparadas para que a Tua palavra flua como um rio de vida. Um rio de vida, Senhor, entrando nas casas, entrando nas praças, entrando nas avenidas, nas cidades, nas casas, e despertando aquele que dorme, despertando, Pai, aquele que está, Pai, fechado, guardado, Pai, completamente nas cavernas, Senhor. Nós dizemos que virão para fora, sairão para fora, em nome de Jesus. Haverá provisão de estruturas, haverá provisão de mídia, haverá provisão, ó Deus, para que noites, ó Pai, dias de adoração fluam e milagres, paralíticos levantem, cegos enxergam. Ó Pai, haja batismo com a realidade do Teu Santo Espírito nessa geração, nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, gera no coração do Fernandes, Pai, gera no coração daqueles que estão à volta do Teu servo, Pai, a maneira, a estrutura, a estratégia, a direção, para que o Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado. Pai, que não haja um temor no coração do Teu Filho, que não haja, Pai, um receio, mas passos de fé, passos ousados, passos intrépidos, ó Deus, completamente firmados na promessa que o Brasil é seu, o Brasil é do Senhor. Aleluia. E que se levante mesmo, Pai, a partir do Teu Filho, palavras e direções que vão despertar homens, mulheres, Pai, desde crianças aos mais velhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Aleluia. Você precisa decidir quem você vai ouvir. A gente para ouvir quem tem opiniões a nosso respeito, mas nem sempre a gente para ouvir quem tem uma palavra de vida sobre nós. Irmão, tem muita gente que nos cerca com opiniões que não são de Deus, com caminhos que não são de paz, com conselhos que não são de sabedoria. Quando a gente define quem a gente ouve, a gente está definindo o que a gente vive. Quando a gente filtra quem a gente ouve, a gente está definindo que tipo de caminho eu vou trilhar, que tipo de história eu vou construir, que tipo de legado eu vou deixar.
Eu não lembro qual é o presidente americano, mas uma frase dele me marcou demais. Ele dizia que eu enxerguei mais longe porque me apoiei no ombro de gigantes. Sabe, a gente precisa sair daqui toda semana firmado debaixo da palavra que a gente recebeu, entendendo que isso aqui não é um entretenimento cristão. Palavras não são só palavras, palavras são liberações. Palavras liberam destinos, palavras ressuscitam mortos, palavras avivam cansado, palavras curam o enfermo, palavras trazem à memória aquilo que nos dá esperança, palavras edificam a nossa fé. A palavra que sai da boca de Deus é o que aumenta a nossa porção de fé, e é a partir da fé que nós viveremos, é a partir da fé que nós existimos, é a partir da fé que nós nos movemos. E é por isso que eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai parar para ouvir quem não tem algo de Deus para falar. Você não vai parar para escutar as opiniões de quem caminha ao teu respeito. O Senhor já tem uma palavra sobre você. O Senhor já disse algo sobre você. Então há uma palavra de Deus ecoando desde a eternidade passada, e é a partir dela que nós nos moveremos. Alguém crê nisso? Diga amém. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Você está comigo? A Bíblia diz: Maria, eu não me falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. Sabe o que é interessante? A gente aprende na história de Jesus que antes de todo grande milagre, ele agradecia ao Pai por aquilo que o Pai ainda iria fazer, mas ainda não tinha feito. Ele agradece pela multiplicação antes do pão ser multiplicado. Ele agradece da ressurreição antes do morto ser ressuscitado. Porque a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Qualquer coisa que fuja disso não é fé. Se você não está usando a sua fé para coisas impossíveis, você não está usando a sua fé. O otimismo pode te levar a lugares interessantes, mas só a fé pode te levar a lugares impossíveis. Levanta sua mão em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Aquilo que sem Deus era impossível, com Deus vai se tornar inevitável. Declare isso em nome de Jesus. Diga: eu creio que aquilo que era impossível sem Deus, diga, vai se tornar inevitável. Jesus agradece antes do milagre acontecer, porque quem caminha com Deus já sabe qual é o final da história. Quem caminha com Deus celebra antes do milagre chegar, agradece antes da multiplicação acontecer, já dá nome ao bebê antes do seu ventre poder conseguir gerar vida. Quando eu vou orar por alguém que não consegue engravidar, depois da oração, o primeiro conselho que eu dou é: começa a pensar o nome do bebê. E essa é a diferença, irmão, de se mover por fé ou de esperar algo sobrenatural acontecer. Olha para mim. Antes de me converter, eu fiz algumas promessas. E a diferença das promessas de Deus e das promessas dos homens é que a promessa de Deus, Ele declara o que vai fazer. A promessa dos homens, a gente diz o seguinte: se Deus fizer a parte dele, eu faço a minha. Alguém já fez uma promessa desse tipo? Deus, se você abrir essa porta, eu vou fazer tal coisa. Alguém já fez isso? Deus, se você prosperar minha empresa esse ano, eu vou fazer tal coisa. Se você curar o meu filho, eu vou fazer o seminário do carisma. Tem algum carismático aí? Quero voltar e ter mais carismáticos da próxima vez, hein? Seminário teológico do carisma, a palavra da fé é o que mudou a minha história. E vai mudar a sua história também. Quanto mais a gente entende quem Deus é, mais a gente se move em autoridade sobrenatural. Então a gente faz assim: Deus, se você fizer, eu faço. Mas as nossas promessas nada mais são do que uma expressão de falta de fé, porque a gente está dizendo: se você fizer, aí eu faço. A fé significa: Deus, porque eu sei que você já vai fazer, eu entrego, porque eu creio que o Senhor já moveu. Eu derramo, porque eu creio que o Senhor já abriu. Eu descanso. Alguém está comigo, pelo amor de Deus? A fé
é tratar as coisas que não são como se já fossem, é celebrar o milagre que ainda não aconteceu como se já tivesse acontecido, é já pensar no nome do bebê antes de poder engravidar, é você já celebrar aquilo que Deus prometeu que faria no futuro, mesmo enquanto isso ainda não esteja palpável para você no presente. O fato de algumas coisas ainda não serem palpáveis não significa que Deus não esteja fazendo, porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. Eu creio num avivamento sobre a minha casa, eu creio num avivamento sobre os meus filhos, eu creio que eles serão como flechas liberadas sobre as nações, eu creio que os meus filhos usarão como base aquilo que vai ser o meu teto, eu creio que o Senhor vai à minha frente e os meus inimigos aqui serão confundidos. Você precisa abrir a sua boca e declarar: eu creio que o Senhor não depende de nada natural para mover o sobrenatural. Eu creio que 2022 já é o melhor ano da minha vida. É interessante, e eu quero falar aqui, eu queria, por favor, que ninguém se manifestasse, porque o que eu vou falar agora não tem nada a ver com ideologia política ou defender nenhum lado político, ok? Mas a gente profetizou antes da cruzada de Brasília. Eu creio que essa cruzada no coração da nação vai mover um avivamento sobrenatural sobre esse tempo. Eu creio nisso. No dia seguinte eu recebi um convite individual para ir na casa do presidente da República do Brasil. E por que isso é tão simbólico? Porque antes da cruzada começar, nós já criamos em portas abertas na nação. Então a maior autoridade instituída na nação convidou um homem de Deus que estava liderando uma cruzada de milagres para conhecer a sua casa. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando você se move, mesmo antes de coisas naturais acontecerem, coisas sobrenaturais vão acontecer. Coisas sobrenaturais estão à espera de alguns passos de fé que você precisa dar. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de passos de fé que a gente ainda não deu. Tem respostas que a gente ainda não recebeu por conta de clamores que a gente ainda não fez. A palavra de Deus nos garante: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A palavra de Deus nos diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que procura, ele encontra. Então a verdade é que tem muitos milagres que estão esperando os nossos passos de fé. Você pode declarar com autoridade, diga: Pai, eu estou pronto para provocar os meus milagres. Não, declara como quem crê nisso. Diga: Pai, eu creio que um passo de fé é suficiente para mudar toda a minha história. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Então, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que então o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Então disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem ele ir. A próxima chave que eu quero liberar, eu já falei sobre ela dezenas de vezes, mas pode ser novo para alguém. Jesus libera uma palavra que alcança um homem morto. E por mais que o seu tímpano não funcionasse, por mais que ele não ouvisse o que Jesus falava, toda a criação ouviu e se submeteu. Irmão, pega essa chave em nome de Jesus. O milagre que você vai viver não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que Deus fala. Lázaro não ouviu Jesus chamar, mas a criação ouviu e obedeceu. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque está esperando sentir para acreditar. Os seus milagres não são sensoriais. Paulo diz: eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Porque vamos ser sinceros, se a gente depender de acreditar nos cenários ao nosso redor para crer que Deus vai fazer algo sobrenatural, Deus não se moveria em meio a tempestades como fez com os discípulos, ou não dançaria com a gente no fogo como fez com aqueles 3 homens. Deus não estaria com a gente em meio a cova de leões como fez com Daniel. Irmão, os cenários podem ser de morte, mas a palavra que Deus tem para nós, ela sempre gera vida. Então tem momentos que a gente precisa fechar os nossos olhos e ouvir aquilo que está saindo da boca de Deus a nosso respeito. Quanta gente deixa de viver milagre porque está esperando o cenário ser propício para se mover. Irmão,
Você não depende dos cenários para viver o maior romper da tua história, porque Deus não depende de um cenário para ser Deus. Olha para mim, recebe isso em nome de Jesus. Os cenários são só um pano de fundo para aquilo que Jesus vai fazer. O cenário da mulher do fluxo de sangue, morte, cheirava mal, perdeu tudo que tinha, estava isolado da família há anos. Mas a boa nova é que Jesus estava passando por ali, e no cenário da vergonha dela, ela viu a dupla honra de Deus. Eu acho que eu falei sobre isso alguns meses atrás aqui em Alphaville, sobre aquele milagre do cuspe de Jesus sendo colocado sobre a visão de um homem cego. Alguém aqui já ouviu sobre essa passagem, sobre esse milagre? Olha que poderoso. A Bíblia diz que Jesus, ele cospe no chão, ele faz um lodo, coloca sobre a visão daquele homem, e ele volta a enxergar. Agora, você sabe por que Jesus usa daquele método para curar aquele homem? Existem alguns teólogos que acreditam que era muito mais do que Jesus fazendo de uma forma diferente. Jesus, ele estava conectando com a dor daquele homem para, através da mesma linguagem, gerar o seu milagre. Irmão, pega isso em nome de Jesus. Naquela época, a cultura acreditava que quando alguém era cego desde que nasceu, ele carregava uma maldição dos seus pais. A cultura da época acreditava que todo cego de nascença era amaldiçoado. Então, quando alguém passava por um homem amaldiçoado, eles escarravam, eles cuspiam. Então, até aquele dia, todas as vezes que aquele homem cego de nascença ouvia o som de alguém cuspindo, ele sabia que alguém estava o amaldiçoando. Só que tem um momento em que ele ouve o som daquele cuspe. O que ele não sabia é que seria a última vez que aquele som lembraria da sua vergonha, porque a partir daquele momento, aquele som apontaria para o seu milagre. Guarda isso em nome de Jesus. Jesus é especialista em ressignificar a nossa dor, porque é no lugar da vergonha que a dupla honra de Deus é estabelecida. É no lugar da morte que Ele gera vida, no lugar da ferida que Ele gera cicatrizes. É no lugar do não dos homens que a gente ouve o sim de Deus. É no lugar da falta que Ele transborda. É no meio do deserto que Ele multiplica. Irmão, é quando nada existe que o haja de Deus entra em cena. A terra pode ser sem forma e vazia, mas uma palavra de Deus move o sobrenatural. A sua situação pode parecer sem sentido, mas uma palavra de Deus pode mudar a sua história. Você está comigo? Diga amém. Você tem noção do nível do cuidado de Deus? Aquele homem está lá sem enxergar, e ele ouve o som de alguém cuspindo, e na mente dele é: mais alguém me amaldiçoando. Jesus usa a mesma linguagem que envergonhava aquele homem, para, através dessa mesma linguagem, trazer ele de volta à vida. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A mesma linguagem que o inferno usa para te parar, é essa linguagem que Deus vai usar para te mover. Da mesma linguagem que o inferno usou para te envergonhar, é nessa linguagem que a dupla honra de Deus vai restabelecer você. Isso não é positivismo, isso não é evangelho açucarado, isso é a verdade de Deus. Porque uma família que se divorciou, mas foi restaurada, pode ser levantada como um outdoor da graça de Deus. A verdade é que Deus está à procura de homens que queiram fazer história com Ele, porque as pessoas vão olhar para aquilo que a gente está vivendo com Deus, e elas vão crer que verdadeiramente Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Fala comigo, não tem a ver com o que Lázaro ouviu, tem a ver com o que Jesus falou. Jesus abre a boca e libera algo. Algo precisa acontecer. A gente pode até ficar sem resposta para algumas interações que a gente faz. Você já mandou WhatsApp para alguém que não te respondeu, você já ligou para alguém que não te atendeu. Mas quando Deus abre a boca e comunica algo, toda a criação precisa dar uma resposta ao que foi falado. Deus não é um comunicador de ideias. Quando Deus abre a boca, Ele não comunica uma ideia, Ele gera uma nova realidade. Quando Deus abriu a boca a seu favor, realidades foram estabelecidas, promessas foram estabelecidas, palavras foram estabelecidas.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!